aí, galera, tudo bem? Estou apresentando o primeiro episódio do Presidenciável de Atibaia, um novo podcast. O Presidenciável de Atibaia se originou num grupo de pessoas muito pluripolíticas e que respeitam muito o conjunto político de todos. Eu estou aqui hoje com o Denizar, que é um jornalista muito conceituado, e o Betinho, que é economista. Então, se quiserem se apresentar. Tudo bem, Betinho, Adam? É um grande prazer, né? Poder participar do podcast, que é um livro que originou o grupo, né? Um livro escrito pelo meu pai, avô do Adam, amigo do Betinho, amigo do Gilhote que está escondido ali embaixo. Enfim, uma história de luta, de fazer as denúncias de um sistema que infelizmente nos domina até hoje, sem realmente dizer a realidade, mas falando em metáforas, né? Ele falava através de parábolas o que acontecia no cenário nacional, estadual e municipal. E com muito humor também, né? E com muito humor, né? Que é aquela pitada que todos nós brasileiros temos, né? A gente consegue encarar as coisas mais adversas e levar para o humor, né? E... Inclusive, a primeira frase do livro, né? Que a tarefa do intelectual é fazer rir, né? Exatamente. O seu Sandoval, o saudoso Sandoval, ele tinha muito nas escritas dele, nos artigos dele, levar um pouquinho do humor no meio de tudo que a gente estava passando. E nessa trajetória toda, do Presidenciável de Atibaia, que depois se tornou um grupo, né? Com gente de todas as ideologias, de todas as religiões, né? E o grande desafio desde o início era todos conseguirem conviver, né? Intermediar eles, né? É uma satisfação, Denizar, Adam, estar aqui com vocês nesse podcast do Presidenciável de Atibaia. Realmente, nós temos que dar risada, né? Fazer a população rir, porque a realidade nua e crua só faz sofrer, chorar. E só quem ganha é psicólogo, psiquiatra, né? Se for levar ao pé da letra. E a minha formação acadêmica, que é de contabilidade e economia, essa é a mais triste ainda, né? Por quê? Porque a gente vê a sociedade sofrendo ou vendo muita gente falar sobre coisas que não tem a menor noção, como se eu costumo dizer que assim, economia para muitas pessoas é que nem piscina, né? Só que aquela piscina rasa que todo mundo acha que entra e dá pé e dá para comentar. Mas eu acho que o grande desafio do presidenciável é essa daí, é o diálogo, é a troca de informação, é a discussão pautada em cima de coisas reais, fatos, estudos, e não somente aquela conversa de botequim. A conversa de botequim também é boa, né? Sim, ela sim. É saudável porque ela também faz rir, mas acho que esse é o principal objetivo aí do grupo. Parabéns aí a Denizar, ao Adam, pela iniciativa. Eu acho que só tem a produzir um canal importante para levar a informação para a nossa população de Atibaia, né? E região, e todos aqueles que gostarem dos temas que forem colocados aqui ao longo do percurso aí da série de programas. Primeiro é um prazer compartilhar esse primeiro podcast junto com você.
A gente tem vivenciado muitas situações na cidade, né? Principalmente nessas 2 últimas eleições, né? E hoje você é presidente do União, né? Faz parte da coligação que venceu. Como você está enxergando esses primeiros 7 meses, a atuação do nosso vice-prefeito, que faz parte do grupo? E o que você tem visto de positivo? Olha, Denizar, eu confesso a você que eu não esperava que encontrasse uma prefeitura tão detonada como encontraram. As coisas fora de ordem, fora de prumo, né? Eu acho que nem mesmo o próprio Daniel quanto o Alessandro tinha essa visão. Eu acho que é normal o governo que vem, que se instala, ter um primeiro momento de conhecer o que está acontecendo, conhecer o funcionamento da máquina, conhecer o direito administrativo e, a partir disso, estabelecer intervenções, diretrizes, planos. Então, 6 meses de governo, eu acho que ainda é muito pouco para ter uma avaliação em termos de resultado do processo eleitoral. Agora, eu tenho visto a dedicação do prefeito em tentar acertar, de tentar fazer, de tentar compreender. Só que é uma máquina viciada, né? Hoje o poder público, infelizmente, ele é dominado muitas vezes por conta de gestão que foi praticada no passado e que, para você mudar postura, cultura de servidor, que às vezes era voltado a uma outra corrente, é uma coisa que demanda tempo. Mas eu acho que eles estão indo no caminho certo, estou apostando nisso, a gente apostou nisso. Sem dúvida, foi a melhor solução que a Atibaia teve, não é por conta de ter sido o presidente do partido. Acho que você também participou dessas discussões. Precisávamos de ter renovação, né? As expectativas ainda continuam bem altas e eu espero que tanto o prefeito Daniel quanto o Alessandro correspondam a essas expectativas e conduzam a cidade para os caminhos que a gente acredita como sendo os mais certos para ter uma nação melhor do que a gente está vendo, está assistindo a nível de governo federal, né? Então aí e é óbvio que o município não foge do Brasil, mas nós temos a grandeza de ter um governador de estado pujante, forte, determinado. Isso nos ajuda em termos de município, mas temos um governo federal totalmente descontrolado. Essa é a grande realidade. Bom, a gente teve mudanças muito significativas na cidade desde da eleição do Daniel, né? Não só em política, mas em saneamento básico. A festa da cidade, veio muita gente de fora, né? Os shows foram muito bons. A cidade tem melhorado, né? Acho que de um ano para cá, né? Da última eleição. Vamos dizer assim, tem muita coisa para fazer, né? Na minha opinião. Como empresário, a gente vê que a gente tem questões como saúde, como mobilidade, são questões assim que tem que ser resolvida para ontem. A questão da água, vamos dizer assim, a gente tem uma questão do SAI de uma estação que tinha que ter sido entregue, sei lá, mais de 10 anos. E ainda mais com o crescimento da cidade, né? Muita gente vindo de São Paulo, por exemplo, né? Os prédios saindo e tudo mais. Exatamente. Então, quer dizer, existe um atraso em todos esses setores. E é um desafio muito grande para a atual gestão.
primeiro, tomar pé de tudo isso, tá? E fazer as escolhas diante de tantas influências que ocorrem de um sistema que já estava aí há quase 20 anos aí. E uma grande questão, né, Denizar, que eu acho que é importante que as pessoas tenham consciência. No poder público, você só pode fazer aquilo que está previsto, que a lei permite. Na iniciativa privada, você pode fazer tudo, exceto o que a lei proíbe. Parece que é uma coisa semelhante, mas tem uma diferença brutal. Então, hoje, se você quer fazer uma obra, um projeto, ele demanda, no mínimo, 6 meses entre você projetar, você colocar em licitação, ter o processo licitatório, as impugnações, questão das concorrências. Então, é uma coisa mais lenta, né? Eu até acredito que é assim que quem já vivenciou poder público sabe dessas coisas. Mas quem veio da iniciativa privada, que é o caso do nosso amigo, companheiro aí, Alessandro, ele veio da iniciativa privada, né? Então, ele vai poder dizer com mais propriedade como é que ele está hoje enxergando essa experiência dentro do município, porque é outra realidade, né? Porque na iniciativa privada você põe, ó, tá demitido, ó, tá fora, ó, corta esse projeto aqui, isso aqui não vai. É muito mais rápido, né? Muito mais rápido. E hoje você, tá no PPA, tem previsão orçamentária, a arrecadação está acompanhando o que estava programado no orçamento. Eu acho que isso é para quem não vive isso, é uma coisa bastante complexa e é lenta. A máquina é lenta por si só, né? E é óbvio que aí depende do gestor saber exatamente aonde ele quer chegar para fazer o encurtamento dessas distâncias, né? Exatamente isso. Vamos dizer assim, a Atibaia, ela tem algumas urgências, né? E eu acho que isso tem sido a maior dificuldade para o pessoal que entrou agora. Entender como resolver isso, né? Porque como empresário na área imobiliária e empreendedor é muito mais fácil. Até a gente tinha várias discussões em relação a isso, né? Eu falava assim, um dos motivos de eu não querer entrar para a vida pública é que tem determinadas coisas que me irritam. Eu não vou ter paciência de esperar o paralelepípedo que quebrou 90 dias ou 6 meses para poder trocar. Entendeu? Porque eu vou precisar de uma licitação. Eu vou lá e troco na hora. Exatamente. E a gente sabe que não tem que seguir o rito, né? Tem que seguir as leis, não tem o que fazer. É muito processo burocrático, né? O processo é muito burocrático. A gente já sofre no setor privado, na questão de empreendimentos, a burocracia que o setor público já nos impõe. Então, você imagina, na hora de você fazer um concerto, de você ter que fazer um recapeamento, você ter que fazer determinadas coisas, você não conseguir se movimentar. E a cobrança não é de um grupo de moradores, de um empreendimento que você fez. A cobrança é de uma cidade inteira. Vou dar um exemplo para você. Abriu um buraco na rua, né? De quem que é a responsabilidade por tapar aquele buraco? O buraco foi feito pela prefeitura ou foi feito pelo SAI? Porque se foi feito pelo SAI, quem tem que recapear é o SAI, se foi feito pela prefeitura. Só que o morador, ele quer que tapa o buraco. Ele quer que tapa o buraco. Ele quer que tapa o buraco, né? Então, você começa a ver a questão das complexidades que existe, né? Às vezes, ao invés de simplificar, eles até complicam um pouquinho mais. Mas você tem uma questão, Denise, que acho que é importante, que é a questão da mobilidade.
Quer dizer, a cidade hoje está estrangulada por uma rodovia cortada por 2 rodovias, né, com pontos de estrangulamento de trânsito e que precisa ser feito alças de acesso novas. E né? querendo ou não, isso daí está gerando um grande problema que em horários de pico, virou São Paulo, virou uma marginal. 5 minutos vira 40. Virou uma marginal, até mais lenta do que a própria marginal, às vezes, porque, né, se você considerar o percurso transcorrido e o tempo que você gastou, está mais lento do que, às vezes, a marginal de São Paulo. E outra coisa que você tem também, além dessas questões, são questão da água, né? É uma questão séria da cidade. Por quê? Nós temos um rio que a afluência desse rio ela é decorrente das nascentes, que ao longo do seu percurso, porque não é um rio específico, embora leve o nome de Atibaia, ele não é um rio de Atibaia só, né? Ele é um rio que Mariporã, Nazaré, Perdões, Atibaia, Jarinu, Itatiba, Campinas, e ele vai percorrer. Então, não significa que você está na cabeceira do rio, que você tem autorização para captar mais água, para atender Atibaia, esquecendo do município vizinho e esquecendo do fluxo dessa água ao longo do percurso. Tá? Então, são coisas que precisam ser planejadas. E não adianta, a gente quer crescimento, mas tem que ter um crescimento ordenado, organizado, planejado, né? E aí, você como empreendedor sabe que muitas vezes olha, eu vou no meu empreendimento lá, no meu planejamento, eu vou cuidar, eu vou fazer o poço artesiano, vou fazer a estação de tratamento. Por quê? Porque não vou poder esperar o progresso dos negócios, do crescimento da cidade, depender disso. Então, ainda é positivo quando você tem pessoas, empresários que agem com esse peso, com essa responsabilidade. Mas, infelizmente, isso não é o crescimento total da cidade. Quanto que é? 10%, 15%? E o restante? Essa desorganização tem um custo e que a sociedade depois é chamada para pagar. Né? Então, você vê, uma questão fundamental. Atibaia, a maior carência nossa, na minha forma de ver, de entender, e eu já fui representante da sociedade civil organizada no Conselho Estadual de Recursos Hídricos, é armazenamento. Nós não temos espaço para armazenar. A água, durante o período noturno, eu não acredito que ninguém tenha um padrão de consumo do mesmo que é o do dia. Então, se você captasse essa água, tratasse essa água e armazenasse, você estaria controlando o fluxo de abastecimento diferente do que quando você não tem os reservatórios, né? Sim. Mas são soluções que demandam estudo, mas tem que ser rápido, né? Mas você veja, por exemplo, a nossa cidade vizinha, Bragança Paulista. Ela tem cerca, se eu não me engano, agora eu não lembro se são 42 ou 46 reservatórios. Atibaia não chega a 12. Então, por aí você vê a diferença de planejamento que ocorreu de uma cidade para outra, e é praticamente a mesma quantidade de habitantes. Praticamente o que muda é o nome da cidade. Tem umas 180 para 145 mil. A diferença é grande. Não, acho que é até menos hoje. Eu acho que Atibaia está com 170 e Bragança está com 180 e poucos mil. Mas você vê, esse é um assunto que no passado já foi feita uma coisa chamada PPA, né? Que foi a famosa antiga PPP, só que é administrativa. Então, se pegou a parte do esgoto e se deu a uma empresa para explorar. Eu pergunto para você, você consegue correr com uma perna sua e uma outra perna doada? De jeito nenhum. Não consegue, né? Então foi feita alguma coisa no passado que já não permite que você ande na velocidade que você gostaria. Quer dizer, ou entregasse direto, ou privatizasse, ou fizesse a dimensão do que Atibaia precisa,
Sabesp, você é uma grande empresa, hoje é uma empresa privada, né? Tem participação do Estado, mas é privada. Temos essa demanda aqui que precisa desses investimentos. Vamos fazer acordo, vamos fazer um processo, vamos privatizar? Porque às vezes, Denizar, a iniciativa privada vem e cobre essa necessidade, né? É óbvio que, o que a sociedade quer? Quer água de qualidade, quer esgoto tratado, geração de ambiente saudável para você ter menos doença. Se o orçamento está limitado, se tem a dificuldade, tem que pensar nos outros caminhos mais viáveis para se alcançar os objetivos. Acho que isso é fundamental, né? Sim. A outra coisa que até ocorreu e teve uma abertura inicial no início do governo, foi chamado alguns empreendedores e houve uma conversa, um início de conversa, falando justamente sobre a gente dividir a cidade por locais e a cidade realmente ser feitas as parcerias públicas-privadas. Tá? Então, determinados empreendimentos que iam sair naquele bairro, tá? Junto com a prefeitura, fazer parcerias onde resolvesse algumas questões de água, de esgoto daquele local, sem onerar tanto os dois lados. Tá? Eu acho muito mais coerente ser feito dessa maneira, tá? Até porque eu não tenho os dados, mas eu acredito que hoje a construção civil em Atibaia é uma das principais rodas da economia da cidade. Tá? Tem muita gente que depende hoje do sustento da sua família, trabalhando nas construtoras, trabalhando ou terceirizados, né? Então, a partir do momento que você começa a inviabilizar determinadas coisas dentro da cidade, tá? Impondo determinadas situações ou criando leis que engessam e tirando a viabilidade de empreendimentos, para que acontecendo isso, vai gerar o quê? O desemprego, ou essas construtoras vão tirar as pessoas daqui da cidade e vão levar para outras cidades onde estão empreendendo. Eu costumo dizer que dinheiro não leva desaforo para casa, né? Se não está bom aqui, tem outros lugares que vai estar. Então, você ter um processo de migração, de investimento, é uma coisa que é mais rápido do que muita gente pensa, né? Eu lembro uma vez que eu fui para Manaus, e que por conta dos incentivos lá, uma plataforma todinha de montagem de televisão, quer dizer, foi desmontado e montado em outro país em 30 dias. Mas o que aconteceu? Levou-se a economia, deixou lá o desemprego, o progresso foi contabilizado lá fora. Nós temos uma realidade brasileira hoje, que é o Uruguai, o Paraguai. Por quê? Porque uma carga tributária nesses países está atraindo as nossas indústrias. Tem uma reforma tributária importante para o Brasil, maravilha. Vai ser fundamental, ela está super atrasada. Mas nós temos uma outra realidade que é... Como é que você vai disputar? Como é que você vai interferir na economia do Paraguai ou do Uruguai? Não tem como. Não tem como. Então, só que eles estão lá e estão abertos. Então, vamos deixar de ter aquela competição com o sul de Minas, né, com Extrema, que só para você ter ideia, Adam, Extrema arrecada com quase 30 mil habitantes o mesmo valor do orçamento de Atibaia. Caramba. Então, para você ver a capacidade do setor industrial, produtivo, ali no desenvolvimento daquela cidade, né?
E isso faz a diferença. É pensar, olhar o futuro, ver por onde tomar as decisões A administração corretas. é muito Um importante, exemplo, né? com a reforma fiscal, que a tributária que vai estar sendo colocada em prática, que a gente ainda não tem uma série de respostas, ela vai provocar uma revolução que antes nos afetava, né? Afetou Atibaia, afetou Bragança Paulista, em detrimento do sul de Minas, mas isso pode ser altamente favorável para a nossa região, porque vai equalizar. Porque as pessoas que saem para trabalhar em Extrema é tudo da região. Então a mão de obra não está lá. Está aqui. Você abre um LinkedIn, só vai ter vaga para lá. Exatamente, entendeu? Então, a pessoa hoje está desempregada em Atibaia, eu vou passear lá em Extrema, que eu acho que eu vou conseguir, e vai conseguir. Eu tenho um exemplo de um amigo que ele ficou desempregado uns 2 meses, ele estava procurando trabalho. Ele foi começar a procurar trabalho aqui em Atibaia, e a margem salarial aqui é muito mais baixa do que ele trabalhar lá em Extrema, por exemplo. Com muito mais benefício, muito mais tudo. Você tendo uma carga tributária menor, você remunera melhor, o teu produto continua sendo competitivo. Sim, isso atrai você o consumidor, insere né? o teu produto no mercado. E tudo isso aí, poxa, faz a diferença. Então, hoje, o administrador, o gestor público, se não tiver essa visão do geral, ele... Precisa ter a visão macro. Precisa ter a visão macro. E outra, não vê o empresário, o investidor, como alguém que, tipo, vai acabar com a minha cidade dos meus sonhos. Não vai acabar, né? Ao contrário, o progresso é inevitável. E veja, Atibaia, como Bragança Paulista, foram cidades que explodiram no adensamento por conta do Covid. Sim. O trabalho, a internet modificou os patamares de comportamento, de relação de trabalho. E muita gente que só tinha residência aqui para ocupar no final de semana, né? Ele já mudou para cá Sim, passou a ser definitivo. Né? Na época da pandemia, o pessoal queria muito fugir daquela selva de pedra, né? E ir para um lugar mais natural, né? Onde não precisava ficar vivendo até porque todo mundo máscara, tinha né? medo do desconhecido. Exatamente. Né? Tinha medo do desconhecido. Naquela época, teve uma época, né, da pandemia, do lockdown, que se via gente na rua. Não se via. Aqui em Atibaia era muito difícil. Foram momentos terríveis. Terríveis. E eu fico pensando se alguma desgraça, como aconteceu lá atrás, acontecesse atualmente no governo, seria o caos e o fim do mundo, né? Mas estamos aí. Vamos olhar para frente. Falar nisso, nós estamos aí, o ano que vem, nós temos as eleições, né? Temos eleições para deputado estadual, federal, senadores e presidente da República. O que vocês esperam para o ano de 2026? E vocês conseguem olhar um cenário diferente para 2027? Também os candidatos, né? Quem serão os candidatos? Mais do que importante os candidatos, a gente vai viver um período agora também de alianças, né? Sim, então, eu acho que essa eleição de 2024, que o exercício a partir de 2025, ela mostra uma faceta, né? Como a gente vive no Brasil, e teve uma ruptura ideológica de 2 lados a princípio, né? Uma direita e uma esquerda, e depois surgiu no cenário um centrão, onde esse centrão, ele, em alguns momentos, ele é centro-esquerda, ele outros sempre momentos... existiu. Ele está hoje um pouco mais mostrado, transparente para a sociedade. Ele vai surfando na onda. Ele vira um centro-esquerda, outro momento ele é um centro-direita, mas a gente vai viver esse cenário aí. A gente já viveu na eleição de 2024, onde muita gente migrou para um lado ou para o outro, conforme conveniência. A gente tem
Eu costumo dizer que é uma eleição onde a gente teve muitos infiltrados em ambos os lados. E a diferença dessa para a última eleição presidencial é que não vai ter aquela guerra ideológica que teve, né? Que eram muitos ideais em pauta, né? Isso é muito relativo, né? Depende do caminho aí dos candidatos que saírem e dos candidatos que deixarem sair, né? Na realidade, Betinho, na verdade, essa discussão do presidencial de Atibaia, acho quase todos os dias no grupo, né? O que é importante é que, assim, hoje se polariza demais nomes. Mas, na verdade, a polarização é menos Estado, mais liberdade. O outro quer mais Estado e menos liberdade. Sim. E quer controlar a sua vida, né? Quer mandar no seu filho, mas quer que você trabalhe e quer que você pague. Quanto mais imposto precisar, você tem que pagar. Então, você tem que trabalhar. Então, essa é a grande polarização que, para mim, vai existir agora em 2026, que a gente vai ter que sentar assim. A sociedade vai ter que dizer, pelas amostragens que já teve, né, o que ela quer. Nós vimos e assistimos que todas as estatais, num determinado governo, passaram a ser rentáveis. E eram estatais que vai falar que não tinha indicação política? Não, tinha, mas antes se examinava pelo compliance quem era, qual a experiência, qual é a remuneração que eu vou pagar, ficha corrida, né? Antecedentes, e tudo isso era examinado e era requerido resultado. Tudo isso foi abandonado novamente. Então a sociedade está assistindo qual é a diferença. Quando eu falo da questão até que eu comentei sobre um processo de privatização, na verdade, por quê? Porque quando você tem essa coisa do posse da máquina, para efeito de quem eu indicar, que eu vou fazer caixa, né? Vou fazer caixa. Vou chamar os meus amigos para botar dinheirinho para promover a minha campanha, né? Não é isso. O que se quer ter, que eu acho que esse é a grande discussão. Nós temos que ter, a sociedade tem que aprender a cobrar resultado. A partir do resultado, você começa a definir quem que você acha que administra certo, né? Quem administra de forma perturbadora, né? Porque tem certas coisas que a gente assiste aí, vê, presencia e se fala, não é possível que isso esteja acontecendo a nível de Brasil, mas é a realidade nossa, né? Você vê, aumentar imposto numa carga tributária em que você trabalha quase 5 meses dedicado só para atender o pagamento de impostos, os outros 7 é seu. Lá fora não funciona desse jeito. Não funciona desse jeito. Então, já é alta demais. E ainda querem atribuir mais peso ainda. Aí você pega o resultado das empresas, negativo. Eu acho que é essa polarização que tem que existir. Essa convergência ou divergência que tem que existir da separação desses dois mundos. Aí quem vai se aglutinar, é óbvio que tanto do lado, vamos chamar assim, da direita e da esquerda, você vai ter pessoas competentes, pessoas desonestas, corruptos, pessoas com boas intenções, querendo, pensando no país, olhando para os filhos, olhando para os netos, para os bisnetos, e vai ter aquele que vai pensar em arrumar dinheiro para botar na mala, para enfiar no avião e ir embora, levar o dinheiro para outro lugar, né? Então, acho que e o que o povo precisa aprender é que 99% da população não tem a capacidade econômica e financeira de pegar as coisas e falar assim, agora eu vou morar em Portugal, eu vou comprar uma universidade em Portugal, eu vou investir em Portugal, entendeu? Não tem. Então, só que esses 99% praticamente que define qual é o rumo do país que ele quer lá na frente.
Então, E em vez das pessoas debaterem, conversarem, elas ficam se degladiando, né? Em alguns aspectos, né? Fica pautando só a questão dos nomes, quando Sim. na verdade tinha que ser o quê? Princípio, né? Exatamente. E identificar. É que vira time de Identificar. futebol, né? Querendo ou não, vira um negócio negócio de- como time de futebol. Mas o que acontece? Essa última eleição, e era esse ponto que eu estava colocando, ela mostrou algumas facetas de grupos, de atitudes, de mudanças de lados. E a pessoa, chegou na hora do povo brasileiro, na eleição de 2026, na minha opinião, de identificar realmente quem são essas pessoas que fazem apenas o quê? Ele só quer saber dele. É o individual, é a turminha do oba-oba que levam realmente o dinheiro na mala e vai para outro lugar. Entendeu? Daqueles que realmente querem algo pelo país, que querem modificar o país, que estão lutando por um país melhor. Então, o brasileiro ele tem que olhar a eleição não como oba-oba, não como se fosse carnaval, não como se fosse uma festa, tá? Tem que olhar como a escolha que eu fizer vai afetar a minha vida, a vida da minha família, a vida dos meus netos, a vida dos meus vizinhos. Vai definir o futuro. Vai definir, no Futuro. mínimo, os próximos 4 anos. Isso se não estender coisa para o próximo governo. Então, quer dizer, é algo muito sério que é discutido durante tantos anos e a gente continua discutindo em 2025 a mesma coisa. E é uma resistência, porque você vê, dá-se 3 passos para frente e depois 2 passos para trás, né? Então é um processo muito, muito lento. Agora, o que acontece, basicamente? Educação. Não pode idealizar. Nós não podemos, não conseguimos avançar enquanto o Brasil for o último colocado em nível de educação no mundo. Eu concordo. Não adianta. Por quê? Porque produzir analfabeto mental, intelectual, que não faça a pessoa pensar, raciocinar, discutir, avaliar essas questões todas que a gente está colocando, porque não precisamos ser protagonista de falar assim, isso aqui é verdade ou isso aqui é mentira. Não. O que a gente quer é que cada cidadão tenha capacidade de fazer essa análise e falar, opa, calma aí, nesse assunto aqui, e temos que ser, aqueles que estão no poder, tem que ter o discernimento de ter a capilaridade de aceitar a crítica, aceitar o povo se manifestando. Porque muitas vezes ele tem que fazer a interpretação. Nem sempre chega as coisas traduzidas de forma objetiva na mão de quem tem a responsabilidade de conduzir as coisas. Mas tem que ter um grupo, tem que ter uma assessoria, tem que ter uma equipe que faça esse trabalho. Porque aí sim, você fala, opa, captaram lá o desvio. Né? Um exemplo, não se ouve falar na mídia, mas está tendo a maior evasão de investimento na Bolsa de Valores de São Paulo. Você não vê ninguém falar. Agora, o que é isso? É dinheiro que está imigrando, está saindo daqui, paga-se alta taxa de juros aqui, paga. Mas por que ele está saindo? Insegurança. Quer dizer, eu não vou deixar o meu patrimônio num lugar, num país onde existe insegurança. Agora eu pergunto para você, a classe média, a classe pobre, vai levar o barraco dele para onde? Não, vai Vai tirar o dinheiro da... Questão da discussão do IOF. IOF é o Imposto sobre Obrigações Financeiras. O que significa isso? Toda operação de dinheiro. Então, você fez um empréstimo, um cheque especial, um cartão de crédito parcelado, é cobrado juros, vai incidir imposto sobre isso. Quem é que paga isso?
quem paga é quem usa esses mecanismos, né? Eu nunca vi o rico, vamos dizer assim, que é a grande polêmica, só paga o IOF sobre os juros que ele tem captado no BNDES, entendeu? Que é um jurinho desse tamanho, perto do que você vai ter que pagar, ou aquele que está nos ouvindo, paga por cheque especial, por cartão de crédito, e aí pagar um IOF sobre um juros cobrado pelo BNDES, com os juros cobrado por um cheque especial do BNDES, é brincadeira, pô. O cheque especial é brincadeira, né? Então, quer dizer, a sociedade não está preparada até para entender isso, para dizer assim, opa, calma aí. E o que mais me preocupa agora que é essa ameaça de censura à informação, ao esclarecimento. Porque se a gente está discutindo agora que falta no povo educação, falta investimento nessa área, você vai agora vetar a informação para que chegue ao conhecimento de alguém, para que ele possa progredir, para ele saber aonde ele está, que ele não precisa ser condenado para viver naquela situação, que ele pode melhorar, que existem caminhos. Querendo ou não, sem educação não há progresso, né? Não há progresso. E é um efeito dominó, né? Tudo isso que você falou gera um efeito dominó. E esse efeito dominó vai trazer o nosso país aonde? Independente do político que disse isso, tá? Ou do empresário que disse isso, se o Brasil não se educar, se ele não ir para as novas tecnologias, se a população não se preparar para as mudanças que estão acontecendo globais na área tecnológica, nós vamos virar um país escravo. Tá? Porque está todo mundo muito ligado na diversão que existe dentro dos nossos aparelhos celulares, mas ninguém está estudando. Ninguém está olhando o que está por trás disso tudo que está acontecendo e a manipulação que está acontecendo nesse país para que determinadas coisas fiquem na mão de poucos. Exatamente. E vou comentar uma coisa aqui, Denizar, que às vezes as pessoas falam assim, o Betinho é de direita, conservador. Sou conservador mesmo, sempre fui, dos bons costumes, do princípio, da ética, foi aquilo que eu herdei dos meus pais, aquilo que eu passei para os meus filhos, espero que os meus netos também prossigam no mesmo caminho. Eu acho que o país hoje, ele carece, ele pode ser, deve ser socialista na saúde, na educação e na questão jurídica hoje. Por quê? Porque a jurídica hoje está fazendo com que quem tem dinheiro se vê livre e se pratica todo tipo de iniquidade aí que o dinheiro vai e resolve. Agora, a hora que você deu a mesma saúde, a mesma educação para todos, aquele que não se desenvolver, aquele que perecer, não vai ser por conta de saúde. E a gente sabe hoje, falando de saúde, né? Temos aí em Atibaia uma Santa Casa. Quando eu ouço falar da Santa Casa, e que a Santa Casa, que a cidade precisava de um hospital, né, maior, tal, concordo. Até porque aquela Santa Casa foi inaugurada há mais de 100 anos. Qual era a população de Atibaia há 100 anos atrás? Era um ovo, né? Não é? Então, a pergunta que fica assim... e hoje nós temos uma demanda que não é só aqui de Atibaia, ela é geral, que é de tratamento. As pessoas... E outra, aí que é a questão. Quem tem dinheiro tem acesso à tecnologia, equipamentos modernos, exames modernos, ele tem uma sobrevida maior. E nós vemos, às vezes, gente perecer, morrer, ou ver num processo de sofrimento desnecessário. Por quê? Porque
o que acontece? O que acontece, Adam, quando um cachorro tem 3 donos? Né? Ou ele engorda demais ou ele morre de fome. Exatamente. Então, você tem hoje saúde que é praticada pelo município, praticada pelo Estado e praticada pela União. Quem é o dono? Questão da educação. Município, Estado e União. Quer dizer, a grande reforma que precisava ser feita a nível de Brasil é assim, quem é responsável por isso? Porque aí você vai saber exatamente de quem cobrar. Uma administração central. Exato. E outra, descentralizar. Quem tem que olhar isso é o gestor que está lá na ponta da linha, escutando o clamor do povo, vendo a qualidade, vendo as disputas. Porque a hora que você começa a pegar as estatísticas de controle de qualidade de alguns serviços na educação, você começa a ver que tem cidades que são positivas, estão bem, estão desenvolvidas, está quase que em patamar a nível europeu, e tem outras que misericórdia, não é? E o que acontece? Mas o que é? Essa gestão subsegmentada, compartilhada, e que aí permite ter as coisas, né? Então, acho que era importante. Então, lá fora, até você entrar na faculdade, é o Estado que é responsável, praticamente não tem concorrência com estudo privado. A faculdade vai ser paga, né? Então, aí assim, você é brasileiro, você vai estudar lá, se você for residente, mas não for da nacionalidade, você vai pagar o dobro. E se for estrangeiro, você vai pagar o dobro do dobro, né? Quer dizer, não é uma coisa entregue, é uma coisa estruturada. Tem os desvios lá? Óbvio que tem, mas se você tem uma coisa mais planejada, Denizar, você sabe, pegar lá na Inglaterra, tem casas que custam mais caro, a mesma casa, com a mesma metragem, com a mesma qualidade de material do que outra. Mas por quê? Por que é mais caro aqui? Porque... Não, calma aí, a sua casa está num bairro que tem a melhor escola daquela localidade. A pessoa quer comprar aquela casa naquele bairro porque quer que os filhos estudem naquela melhor escola. Por quê? Porque as melhores notas dos alunos que tiver naquela escola é que vai classificar eles para ocupar as vagas nas melhores universidades. Então você tem uma escala de competitividade, né? Agora, aqui, o que nós fizemos? Vamos dividir a mediocridade. Então, é o índio, é o negro, gente, desculpa, né? Essa estrutura não anda. Não significa que eu seja contra dar a oportunidade às pessoas, mas todo mundo tem que ter o básico. O que é o básico? Que eu falei do socialismo. É educação e saúde. Quer dizer, hoje, para você ter saúde de forma decente, você tem que pagar um plano de saúde. Porque se você depender do Estado, né, é uma calamidade. Né? Se depender... educação, você quer ter os seus filhos bem encaminhados, você tem que ter uma escola particular. Significa que a pública é ruim? Não, você tem excelentes escolas públicas. Quando eu vim para Atibaia, eu vim de São Paulo. Estou aqui há 35 anos. Lá, a escola pública sempre foi ruim. Primeira coisa que eu fiz para cá, coloquei todos os meus 5 filhos naquela ocasião na escola particular. Qual era a propaganda que existia nessa escola particular? Escola professores do José Alvim. A referência dos melhores professores da cidade era proveniente do José Alvim. Então, o público... Eu estudei no José Alvim. Você também estudou no José Alvim? Então, o público não é isso, né? Então, pode ser de qualidade o público, pode ser a saúde de qualidade, né, público. Você tem hoje no Canadá e na Inglaterra, saúde que é pública, funciona. E foi um exemplo daqui do Brasil, né? Então, funciona, não é? Não, e tem cidade. A Santa Casa de Bragança Paulista
tem tratamento na parte de oncologia que é fantástica. Exatamente. Vinhedo é outra cidade, Que às vezes referência é melhor à Santa Casa de Vinhedo. A gente vive aqui em Atibaia uma questão que acho que tem que ser resolvida sobre a questão da Santa Casa, já que a gente entrou no assunto, que a gente tem uma intervenção aí de mais de 20 anos. 24 anos. Talvez, se não for a maior do estado... Eu acho que a mais antiga do estado é a intervenção de Atibaia. E uma coisa que muita gente até às vezes não sabe, né? Até porque a Santa Casa é uma entidade filantrópica de caráter privado, né? Os seus donos, que seriam representantes da sociedade, não oferem lucro e estão afastados da gestão da administração da Santa Casa faz 24 anos. E a Santa Casa, Denizar, era uma entidade que no passado chegava a fazer cirurgias e atendimento de média complexidade com êxito. Mas por quê? Porque você tinha médicos que se dedicavam, que faziam lá a parte da filantropia, que era o atendimento daquele que necessitava, só que tinha que esperar, atendia o diferenciado que podia pagar, em que entrava um dinheiro extra para ele, porque com aquele dinheiro extra ele fazia filantropia e aportava uma parte na Santa Casa. É por isso que Bragança está lá, evoluído, né? Que deve ter, eu acho que o mesmo tempo que deve ter a Santa Casa aqui de Atibaia, né? E você vê o patamar que está lá hoje. Mas aqui, infelizmente, caminhou de uma forma que acho que vai ser, esse assunto deve ser um dia só de pauta, só dele. A gente vai ter esse dia. Vai. Logo. Mas o governador, inclusive, queria acabar, né, recentemente, com todas as intervenções que existem no estado, né? Então, o que aconteceu no passado, Denizar? Da intervenção. Cortaram todo o atendimento privado que a Santa Casa fazia e que gerava receita. Inclusive os convênios, né? Convênios, tinha o planinho lá de pecúlio que as pessoas... que a única modificação que existia era a porta de entrada, porque a recepção de quem pagava a contribuição era uma porta, mas a hora que passava a porta lá, a enfermaria, os quartos, não tinha diferença nenhuma, né? E que era o dinheiro que entrava. O que era aquilo lá? Era um plano de saúde. Era um embrião de um plano de saúde. E que funcionava. Então, na hora que se cortou toda essa operação que existia privada dela, você jogou tudo na mão do público. E o que é o grande problema? Se vocês... Eu tenho até uma... Eu não trouxe aqui, obviamente, mas eu tenho uma tabela de quanto que paga o SUS, de quanto é que paga o SUS paulista e de quanto paga um plano de saúde. A hora que você começar a ver essas diferenças, então, onde você atende o pobre? Aquele que tem mais dificuldade? É na Santa Casa. Como ele é remunerado? Na pior remuneração. Então, a remuneração é tipo assim, vou dar um exemplo hipotético. A consulta é 50, né? No convênio SUS paulista é 300. No convênio é 600. Como é que pode uma entidade sobreviver com esse tipo de... Então está errado a sua estrutura. E acho que o governador acertou quando ele veio implantar esse SUS paulista, porque ele veio trazer dignidade e uma remuneração digna. Porque o que acontece? O que acontecia lá no passado, né? Você passava na rua, o nego já cadastrava como se você tivesse feito consulta. Porque pelo menos eu recolho 10 dele, 10 do outro, e faz pelo menos para cobrir meu buraco. Então, na época, eu até lembro dessas coisas, Denizar, porque eu fui lá atrás, secretário, que foi inclusive que assinou a intervenção dentro de um contexto que depois mudaram. Mas você tinha coisas lá que beirava o absurdo, né? Que a Santa Casa fazia, o Ministério Público fazia de conta,
o governo federal fazia de conta que aquilo estava certo, mas a hora que você ia verificar lá, tinha atendimento até de gente que já estava morta, né? Que era cobrado. E o SUS do passado pagava-se muito mais do que se paga hoje. Então, aí como é que fica isso? Cadê, ó? Houve uma descentralização de responsabilidade do governo federal, ele manteve a arrecadação no caixa lá e começou a fazer a transferência das responsabilidades para o Estado e para o município. Aí é óbvio, sobra lá, vão gastar em outras coisas que não é na saúde. Então, por isso que eu falo, porque eu sou favorável, assim, faz uma saúde só e fala qual que é a conta que o município tem que pagar, o Estado tem que pagar né? Sem emendas, né? Porque esse negócio de emenda, né? A gente já viu o que foi o destino de respiradores, de transferência de verba. A gente assistiu isso aí. A gente assistiu recentemente. Foi uma novela, faz tanto tempo, né? Foi uma novela. Bom, o tempo já foi? Já foi, mas... E eu peço perdão por falar tanto, viu? Não, você é o convidado. A gente está aqui para discutir. E uma coisa só que eu queria que você colocasse, até para a população saber, uma coisa interessante referente à Santa Casa. A Santa Casa, ela tem um selo, né? Que tem o nome de Sebas. Explana um pouquinho sobre o Sebas e qual é a vantagem de ter. E nós temos aqui na nossa cidade esse selo. O Sebas, conhecido mais como... É uma certificação dada pelo Ministério da Saúde, feito num processo para entidades filantrópicas, onde que você tem uma série de isenções de impostos. Então, o mesmo remédio que a Santa Casa compra é num patamar bem inferior do que o AMA paga, do que o SEIB paga, né? Ou às vezes até mesmo do que o próprio município, porque o município se recorre a uma licitação que tem uma tributação universal. Ele paga lá e tem a transferência do imposto. Então, a entidade, mas essa é uma prerrogativa da entidade filantrópica. E por quê? Porque a sua gestão, a sua administração não visa lucro, não visa resultado. É óbvio que tem que ter equilíbrio entre o que você gasta e o que você recebe. Mas é uma certificação que é o que faz toda a diferença. E só essa certificação, né, ela você constrói hoje um hospital com 40% quase mais barato em termos de imposto, só por conta dos impostos que recai sobre material, recai sobre mão de obra, recai sobre recolhimento de encargos sociais e uma série de outras coisas, né? Então essa é a grande... E isso era justamente para que a qualidade dos serviços e o munícipe fosse muito melhor, em todos os sentidos. Essa era a contrapartida, mas o que a gente viu ao longo desses anos todos, né? Uma crescente demanda cada vez maior, sem, obviamente que a demanda por dinheiro é face à frente de quantidade de habitantes que Atibaia teve, né? Mas você não vê grandes diferenças na questão da qualidade. Por quê? Porque uma cirurgia que você precisa fazer de vesícula, algumas cirurgias fáceis de serem praticadas. Seriam simples. Você antes fazia e hoje não faz mais. Não faz mais. Porque demora muito. dado como cirurgia seletiva, né? E não é só aqui em Atibaia, não. Se você for transferido com uma crise renal, transferido pelo sistema, que é o CROSS, né, que é de remoção, para dar assistência de média e alta complexidade em hospitais mais fora da Campinas, Jundiaí. Às vezes você chega lá, eles fazem o exame e falam, não, calma aí. Você tem uma margem aqui ainda que dá para esperar. Tem outro mais importante, mais crítico do que o outro. Então você vai para casa e vai ficar na fila. Quer dizer...
E a fila vai. Fila de sofrimento, eu acho que é isso que acaba revoltando um pouco a todos nós, né? Porque você está com problema. Sim. Só que vamos esperar a gravidade. É que nem quem tem problema de fígado, né? Quer dizer, o transplante, a prioridade do transplante não é em função do tempo que você está esperando, é da gravidade que você está. Então, quer dizer, se você remediar, se você parar de tomar as caipirinhas lá tal, né? Você vai levando um pouco mais. Mas, poxa, será que isso é justo? Aí o outro mete o pé na jaca, bebe tudo que pode, né? Tá arrebentado, ele passa na frente de todo mundo só por conta disso. Não é justo, Mas né? mas é a regra que está estabelecida, que eu acho que é essa é a revolução. Por isso que eu acho que tem que ter gente capacitada. Eu acho que o Brasil detém médicos com capacidade assim avançadíssimas a nível de mundial, a nível de exportar conhecimento, e a gente tem um atendimento tão atrasado para a população de baixa renda. E nem todos podem pagar. Hoje um plano de saúde custa um absurdo. Custa um absurdo, né? E as pessoas às vezes ficam lá, eu pago o plano de saúde ou eu arrisco. E o plano de saúde também tive umas complicações esses tempos atrás, você espera, vai mês, mês. Você perde uma consulta porque, sei lá, você aconteceu alguma coisa na sua família, é mais 2, 3 meses esperando. Porque tá tudo sobrecarregado. É aquilo que a gente estava falando, é efeito dominó. É efeito dominó. E aí a população cai a sua renda por conta da alta carga tributária, aí ela deixa de pagar o plano, aí onera mais a saúde pública, onera porque ele vai para a escola, sai da escola particular e vai para a escola pública, né? Aí onde que está o começo do problema? Alta carga tributária, excesso de Estado na vida das pessoas, né? Ninguém tem que ir para dizer assim, Denizar, como é que você vai criar seus filhos? Porque hoje querem ditar qual é o livro que o seu filho vai estudar. Exatamente. E vai falar assim, olha, você não pode ter vir. Você... Corretivo. Oxe, quem que, no nosso tempo aqui, quem que não ganhou uma chinelada, uma cintada do pai e da mãe? E você tem mágoa por conta disso? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Né? Essa demonstração que é feita, essa correção, é feita por quem ama. Porque quem não ama quer largar, quer abandonar, vai do jeito que você quiser, a vida é assim. E lá na frente, só Deus sabe o que vai ser produzido, né? Porque as pessoas cresceram e foram sem limites. E a vida inteira, nossa, existem limites, né? Em tudo nosso tem os limites. E a única coisa que não pode ter é escravidão. Submeter a gente a opções que você não tem direito de falar. Você não tem direito de... Calma aí, que não. Se Deus é Deus, deu o livre-arbítrio, que é o criador do ser humano, deu o direito de você escolher a religião que você quer, a crença que você quer, ser o que você quer. Você quer ser um homicida, vai ser. Você quer ser uma prostituta, vai ser. Ele permite. Aí vem alguém que se diz dono da sabedoria para dizer assim, não, você não pode, você não deve. Meu Deus do céu, acho que é a maior lição. O homem lá deu lá em cima, né? E acho que é isso que tem que ser praticado aí. Só precisa ser... Não pode ser vetado essa discussão junto à sociedade. Exatamente. Mas eu agradeço aí a oportunidade e, mais uma vez, pedir desculpa por ter falado demais. Não, tá tudo bem. É sempre um prazer as nossas conversas, né? Independente com microfone ou sem microfone. A gente praticamente convive, se não diariamente, pelo menos cada 2, 3 dias a gente está aí conversando e falando sobre todos os assuntos, referente não só à nossa cidade, ao nosso país, a tudo que vem acontecendo
no nosso Brasil, né? E a gente discute muito dentro do Presidenciável de Atibaia, no grupo, que tem uma quantidade de gente que, inclusive, não mora no Brasil, alguns estão fora do Brasil, então trazem outras realidades. Lá tem políticos. Lados políticos diferentes. Com lados políticos diferentes. Tem políticos dentro do nosso grupo, tem... Eu fui para a Índia. Coisa inédita. Corrupto, preso naquelas jaulas de leão de circo, levados de praça em praça pública, para ali permanecer como um exemplo para a sociedade ver qual é a destinação que dão para quem rouba dinheiro público. Aí você pode falar assim, pô, mas isso aí, cadê os direitos humanos? Né? Não existe direitos humanos para quem rouba, para quem faz esse tipo de coisa. Né? Então, são lições que a gente precisa sair um pouco do nosso mundo, né? Porque até descondenado, que era uma palavra que eu nunca tinha ouvido falar no passado. Ou é condenado ou não é condenado. Ou é inocentado ou é condenado. Não tinha meio termo, né? E é que até existiu. Mas você vê, o que é isso? Prática. E lá tem mais de 400 partidos políticos. E a discussão política é feita no âmbito do lugar e também não tem muita questão de justiça, não, porque a infração é punida pela própria comunidade. Fez o que não devia, roubou, também aqui, vai tomar 50 chibatadas, chama todo mundo aqui que ele vai ganhar a chibatada dele. Quer dizer, não tem esse negócio assim, faz um BO, leva para... Haja praça e jaula aqui nesse Brasil, hein? Aí nós estamos falando de uma comunidade que, poxa, só tem quase 10 vezes mais população do que o Brasil. Né? Um país muito menor também, né? Menor. São realidades diferentes, mas que são exemplos que a gente tem que tinha que ser mais difundido, né? Então, mas agora levando para o lado do humor, né? O Jô Soares tentou isso nos anos 80, né? Com as caixinhas dele, né? Que ele queria exportar as caixinhas dos corruptos, né? Mas não funcionou, né? Até porque ninguém quis, né? Eu tô falando do preso na jaula, que é o mais, né? Mas tem país aí que a coisa é bem diferente. Um pouco mais louca. Um pouco mais louca. Bom, acho que foi um prazer. Esse é o primeiro podcast do Presidencial de Atibaia. Todos os participantes, nos seus momentos, serão convidados, dependendo do tema, do dia, a gente já e pode da deixar disponibilidade. o tema, né? de semana que vem e falar um pouco sobre o próximo convidado. Na verdade, precisamos ainda da confirmação, né? Do Alessandro? O próximo... Não, ele comentou que no próximo ele teria condições, né, de acertar na agenda, de vir. Acho que é importante a experiência de quem viveu o setor privado até agora, traduzir essa experiência que ele está tendo, até para passar a impressão. Eu, como fui 30 anos, 5 na Globo, não sou Bozó, mas trabalhei na Globo, né? 30 anos numa empresa pioneira de energia elétrica na América do Sul. Então, e lá entrei, me aposentei como assessor da presidência. Então, ocupei tudo que era a função. A gente vivenciei a experiência de uma gestão pública municipal. 9 anos permaneci agora como conselheiro numa empresa privada. Mas tinha um sócio lá que era público, 49%. Olha, não sei o que é pior, viu? Se é ter um sócio que não anda ou que atrapalha, aí é uma outra discussão, uma outra oportunidade, né? Porque às vezes você faz sociedade que só Deus na causa. Só Deus na causa. Mas e acho que o Alessandro vai ter condições de pelo menos transmitir aí
como é que ele está vendo, como é que ele está assistindo, né? Transmitir um pouco mais, porque está vivenciando lá internamente a gestão da prefeitura junto com o Daniel e os secretários. Então tá liberado se anunciar já. Então na sexta-feira que vem... A gente tem o vice-prefeito e na próxima a gente fala um pouco mais sobre a Santa Casa, né? Vamos depois, futuramente, chamar o pessoal da Irmandade, né? E vamos conversar, debater sobre a Santa Casa, sobre os rumos, sobre o fim da intervenção ou não. Sim. E, enfim, tem uma... Tem muitas coisas ali que a caixa lá é cheia de encrenca, viu? Tem encrenca de todo tipo lá, né? Que precisa ser trazida a conhecimento público, somar o esforço do que seria a filantropia com o poder municipal, com o poder estadual, né? Eu acho que até tipo assim, poxa, já pensou se implanta-se um hospital regional e a Santa Casa passa a ser uma extensão do hospital regional, onde você tem as demandas aqui assistidas, que possa ser feita a ampliação da Santa Casa, porque aquilo é uma quadra inteira. Tem uma ociosidade ali fantástica, que pode ser potencializada, né? A filantropia não é dona do terreno, quer dizer, ela é gestora do terreno, mas qual é o impedimento de se edificar lá um prédio de 10 andares e ser construído um hospital para atendimento público? Quem vai chiar vai ser os hospitais privados, né? Mas aí, paciência. Eles não atendem os pobres, vai fazer o quê? Se atendesse os pobres pelo preço do SUS, nós não estaríamos nesse caos que está vivendo hoje. É verdade. Verdade. Bom, então acho que é isso, né? É isso aí. A gente já falou, então, os próximos 2 convidados, né? Um deles que, inclusive, falou com o deputado federal sobre a Santa Casa, né? E o vice-prefeito. Na verdade, não foi o deputado federal, foi o governador. Governador, isso. Fugiu a palavra. Ele esteve com o governador e vai trazer uma as impressões do governador sobre as coisas que ele colocou. E o nosso amigo escondido vem, né? Para falar um pouco. Nosso amigo hoje oculto estará presente aí. Se você quiser falar o nome, programa, né? pode falar, ou a gente pode deixar. Nós não vamos falar o nome do Cláudio Gigliotti, não, porque ele não quer que fale o nome dele. Ele confirma que vem, né? Então, foi um prazer. Eu agradeço a presença de todos. Foi um prazer. E esse podcast ele nasceu com meu avô. E ele é uma homenagem a ele. O grande Denizar Sandoval. Representado aqui por essa pintura do nosso querido tio Euclides, né? Exatamente. Eu acho que é isso. Um forte abraço a todos. Forte abraço a todos e até semana que vem, né? Até semana que vem.